Meu nome é Alex, gente. Karina. Estamos por aí em casa para falar do Terraço Itália. Será que compensa? Compensa fazer um financiamento. O que acontece? Acho que foi no nosso aniversário de casamento. A gente fez bodas de papel, que foi um ano de casados. Exato. E aí o Alex, ele quis fazer uma coisa bem romântica, né? Uhum. E de quebra conhecer um lugar muito icônico e turístico aqui em São Paulo. Exato. Que muitas pessoas de fora vêm pra cá, mas não os paulistanos em si, que é o Terraço Itália. Fala um pouquinho sobre o Terraço Itália. O Edifício Itália, ele é um dos mais icônicos aí de São Paulo. Ele fica aqui no centro da cidade. E o Terraço Itália é o restaurante que fica lá no topo dele. Então você tem uma vista panorâmica para a cidade bem bacana. Prédio. E aliado a isso, você tem um chefe ali à frente do restaurante, que se eu não me engano é um chefe italiano. Eu vou deixar o nome dele aqui, tá? Que ele é bem conceituado também, inclusive. Então, teoricamente, você une ali um ambiente requintado, com uma vista muito diferenciada, com uma culinária também diferenciada. Essa é a proposta do lugar. Ele é muito tradicional também e tudo mais. E para você ter uma ideia, o ambiente ele é bem bonito, bem requintado. Fica um pianista tocando ali Isso, enquanto a ele gente tem tá três, lá. acho que são 3 ambientes diferentes, né? Exato. O terraço, ele fica em qual andar? 40º? Eu acho que é no 41º. 41º andar do prédio, então ele fica realmente lá no topo. Como ele tem um ambiente diferenciado, com o pessoal tocando piano, um ambiente mais aconchegante, mais romântico e mais requintado, tudo isso tá dentro da experiência que você tem no restaurante, né? Você vê que tem muitos restaurantes que eles não cobram não só a culinária, mas sim a experiência. Então, Exato. o que está embutido ali no nome do Terraço Itália é especificamente essa experiência. Exatamente, muito bem colocado, inclusive. Então, o que a gente vai analisar aqui é se vale a pena ou não, se é caro ou não, e daí fica a seu critério conhecer ou não, né? Então a gente foi para essa ocasião especial lá. A gente fez uma reserva, mas você consegue também chegar sem reserva e pôr o seu nome na lista de espera, se for o caso, né? Recomendamos, caso você queira conhecer, reservar, né? Porque é mais interessante você já chegar lá com a sua reserva feita, sabendo que você vai entrar, não vai ter que esperar nem nada disso. Lembrando que a reserva ela é paga. Exatamente, são R$100 se não tiver mudado o preço sempre sujeitos a alteração, né, gente? Então sempre dá uma confirmadinha lá. E ela é paga e ela não é revertida no consumo. Esse é o primeiro ponto que eu achei interessante. Daí eu falei, não é muito justo, mas tudo bem, porque você normalmente as reservas elas têm reversibilidade no consumo. Aí a gente consegue dar um exemplo de um restaurante espetacular de São Paulo que a gente gosta muito, que é a Casa do Porco. Isso. Que faz a gente tem vídeo, temos vídeo, pelo menos até o momento deste vídeo eles têm feito dessa maneira. Se mudar, daí não xinguem a gente, tá? Daí a gente não tem controle sobre isso. Mas eles revertem no consumo. Não é o caso no Terraço Itália, ok? Então, esse é um primeiro ponto negativo. Não é revertido no consumo. Ok. Ambiente, para mim, espetacular. Assim, dentro do que se propõe. Isso, ok? dentro do que se propõe. É bem bonito. Então, se propõe a ter, realmente é bem bonito, envidraçado ali, você, principalmente de noite, que foi quando a gente foi, eu achei bem legal, assim, realmente você vê a cidade, prédio, do alto, assim, tipo, iluminada e tudo mais, você consegue ir na parte externa, o pessoal vai, faz as fotos ali, é bem bacana, gente, é luz baixinha, bem romântico mesmo. Então, o ambiente dentro do que ele se propõe, que é ser requintado, ser ali, tipo, bem bacana, super legal. Tem um pianista que fica tocando ali pra gente ouvir e tal, enquanto uma música num volume agradável, enquanto a gente tá jantando, que é bem bacana. O ponto é que o pianista, ele não fica tocando o tempo todo, né, amor? Ponto Isso. Positivo do pianista legal, ponto negativo de não estar tocando o tempo todo, porque a gente paga por esse couvert também. Isso, o que acontece? Como tem mais de um ambiente, ele vai revezando entre ambientes, então por isso que ele não vai ficar lá o tempo todo. Às vezes você nem gosta, né? Às vezes você vai lá, você quer conversar, você não quer ficar ouvindo música. Só que é uma música bem ok, tá, gente? Não é
aquela bagunça toda, não. É uma música bem ambiente, então você consegue conversar com a pessoa quando você vai pra lá. Mas esse é um ponto negativo, ele não vai ficar 100% lá, eles não têm 3 pianistas, vai ter um pianista só que vai revezar entre os ambientes. E o caso que o Alex comentou você paga por isso, tá? Você paga o cover. Exatamente. E daí, gente, vocês sabem que quem assiste e acompanha os vídeos, a gente é bem sincero em tudo. E o ponto principal de um restaurante pra gente é sempre o quê, amor? A comida. A comida. Então é isso que interessa pra gente. Exato. Então vamos lá, pra comida. Vem um coverzinho ali, uma entrada, que, gente, sensacional. Ela é muito boa. Tanto que quando veio a entradinha que eles trazem, com alguns patezinhos, uns pãezinhos ali pra comer, eu falei, caramba, amor. Ele comeu assim e falou, isso aqui é bem bom, hein? É bem bom. Se tudo for nesse nível, sensacional. E por que a gente tá fazendo esse vídeo de sofá e a gente não fez lá? Até pra respeitar o nosso momento, né, gente? Que a gente tava comemorando. E também é um lugar, tipo, que o pessoal tá conversando mais tranquilo, mais baixinho. Até pra não invadir o momento de outras pessoas também. Isso. E tá gravando. Eu gosto de falar alto quando eu tô gravando, inclusive. A gente falou, não, vamos gravar, registrar. E daí a gente traz essa experiência depois mais detalhadamente, falando com calma dela em casa, beleza? Entrada sensacional. Pedimos 2 pratos, né, principais. Pedimos sucos também, ok, isso, né? Estavam gostosos, okay. Nada demais. E os pratos que era o que nos interessavam, né? Além de uma burrata, se eu não me engano, que eu peguei ali de adicional também, né? De entrada. A burrata estava gostosa, porém, ok. Não era nada espetacular. Nada demais, assim. Burrata, além de tudo, pra mim importa muito o que vai nos temperinhos dela, porque é um queijo mais insosso, né? Sim. Tava ok, nada demais. Os pratos principais. E aí, o prato tava bom, amor? Nossa, eu confesso que eu não lembro o que eu tinha comido lá. Mas ele não tava 100%. Você pegou um prato de carne. Ah, eu peguei um prato de carne. Gente, tava ok, não era nada espetacular. Por exemplo, a gente já comeu esse tipo de comida em casa, que o Alex gosta muito de fazer pratos específicos. Você tinha pegado no filé mignon, inclusive. Isso, que tava muito mais gostoso ali. Eu não achei nada espetacular pelo que ele se propõe a fazer. Porque o que você gosta numa gastronomia é uma comida saborosa, apetitosa e suculenta. Vamos colocar esses adjetivos. Ela estava boa, ela não estava sensacional, ela não estava excepcional para o que a gente pagou. E vocês vão saber quanto que a gente pagou nisso daí. Exatamente. Gente, os pratos, a entrada ela era 10 de 10. Isso. A burrata, tipo, 6,5, os pratos 6,5 para 7, no máximo, assim. Exato. Então, eram pratos bons, ok, assim, mas, sério, nada demais, tipo, e eles são pratos de preços elevados. Quando você pega toda a experiência, incluindo ali o couvert artístico, a borratinha de entrada, os pratos, as bebidas, pegamos sobremesa também. Pegamos sobremesa. Falei, já que estamos aqui, vamos financiar, né, tipo, o apartamento completo, né, então vamos pegar tudo. E a sobremesa estava muito boa, estava bem gostosa, ela dá pra dar um 8 aí fácil. Mas, gente, essa conta toda, ela passou de R$900. E assim, daí a pessoa vai falar, depende muito do que você está visualizando ali, né, como objetivo da sua experiência. Eu acho que toda experiência é válida. Isso, então eu acho que a experiência nossa super valeu. Foi uma noite bem bacana, que a gente comemorou o nosso aniversário ali de casamento e tudo mais, num ambiente bem bacana. Só que assim, se você olhar friamente, em termos de grana versus custo-benefício versus o que você está recebendo pelo que você está pagando, vale ou não vale, amor? Não vale. Não vale, gente. Na nossa modesta e humilde opinião, pra gente não vale. É muito dinheiro para você não ter um retorno diferenciado de, sabor. Porque, assim, tem alguns restaurantes que eles vão ter uma proposta mais inovadora. Então, os chefs ganham prêmios por isso e você ganha você paga eventualmente mais por isso. E o exemplo que eu vou usar, de novo, é a Casa do Porco, por exemplo. Eles fazem tudo que você imagina lá com o porco. Eles aproveitam o bichinho do rabo até a cabeça.
E você come aquilo e você fala... isso é uma coisa que não é tão fácil eu replicar em casa, entendeu? Então, normalmente eu faço essa comparação porque de forma muito simples, né? Mas eu mexo com cozinha também. Eu gosto de cozinhar. Então, é inevitável eu comparar algumas coisas. E quando eu comparo, eu falo, peraí... Eu faria melhor. O meu, não só faria como eu faço, é mais saboroso, né? E tipo, a gente comparando o filé mignon de lá, né, com o que a gente costuma cozinhar, fala, pô, mas o meu é mais saboroso, de fato. Sim. Então a gente fala, não, pera, não tem um diferencial, e mesmo que não tenha um diferencial, não é só questão do diferencial. Às vezes é aquela comida que ela é uma comida aquela caseira, mas ela é maravilhosa. Vou citar outro nessa linha, que é o mocotó. Ah, o mocotó é maravilhoso. Mocotó é fantástico, gente. É cozinha sertaneja. Feita de uma forma magistral. É muito saboroso, é muito bom. E por mais que muitas coisas ali elas são simples, você pega, nossa, uma carne de panela, mas é uma carne de panela muito boa, muito bem feita, feita de uma forma maravilhosa. Sim. Quando você pega e come algo assim, você fala, pô, não sei, hein? Tipo... não dá pra você passar o pano. E a gente não passa. A gente acha que, de fato, não vale. Superfaturado, cobram pelo ambiente, ok? Isso. Cobram pelo ambiente. E mesmo no ambiente, o piano ele não fica tocando ininterruptamente, que seria interessante, já que você tá pagando o cover artístico. Pra ficar ali, entendeu? Exato. Não dá pra reclamar também, porque, pô, se reveza ali, vai num ambiente, em outro. Esse não é nenhum ponto de reclamação pra gente. Se fosse isso não seria um detalhe que desabona. Mas a comida... realmente pra gente não vale. Não. Então, a gente tá falando pra pessoa não ir, amor? Não estamos falando pra você não ir. A gente está falando pra você avaliar. Porque assim, tem muitos pontos, né? A gente conhece muitos lugares aqui em São Paulo que são muito bem falados e que as pessoas falam muito bem. Só que quando você vai lá e você vai avaliar de fato pra ver se é bom, avaliar o quê? A comida. Entendeu, gente? Nós gostamos de comer. A gente gosta de comida gostosa, gosta de comida temperada, comida de verdade. Então, quando você vai num lugar... Pecorino, tô brincando. Não, quando você vai num lugar que tenha uma fama, a gente quer comer uma coisa gostosa. E quando você não come, quando ele não entrega aquilo, você fica se questionando por que as pessoas falam muito daquele lugar. Ou as pessoas, elas acabam replicando e todo mundo fala que é muito bom. Ou a pessoa, ela gosta daquele ambiente, ela gosta muito do... geral, né? Não só da comida, ela vai avaliar o atendimento, o ambiente e tudo mais que vai ter, e por isso que ela vai dar uma boa avaliação. Acho super válido, porque você que trabalha, a gente trabalha com atendimento ao cliente, a gente sabe que atender um cliente bem vai fazer vai fazer diferença na experiência dele, só que o produto que você tem que entregar tem que fazer a diferença também. Exato. E o produto que o restaurante entrega pra gente é comida. Se essa comida, ela não é uma comida excepcional, porque assim, para um restaurante que vai cobrar quase R$1.000, a comida tem que ser excepcional, ela tem que ser espetacular. Se ela não for espetacular, ela não vale pra mim, Karina, e pra o Alex. Exatamente. Agora, se você quiser de fato conhecer, eu quero muito ver a vista, eu quero muito conhecer o lugar, vai. Tenha a sua própria experiência, pegue pratos mais baratos ou faça uma refeição, acho que um pouquinho mais em conta, acho que dá pra fazer isso. Mas assim, não vá com a expectativa de que vai ser uma coisa incrível se você vai pela comida. Exatamente. E assim, tanto que se falar valeu a pena, eu vou falar que valeu. Porque tipo, é aquilo, né, gente? Tem algumas experiências que a gente tem curiosidade. E aquilo, se você não tiver, você sempre vai vivenciar ela pelo olho dos outros. Exato. Então você não vai conseguir formar sua própria opinião. Claro que serve de baliza quando você tem opinião de outras pessoas. Então, se vocês procurarem bem por aí e conversarem, vocês vão ver que não somos os únicos que falam que a comida de lá não é tudo isso. Eu já tinha ouvido isso de outras pessoas, entendeu? Tipo, falando, ó, o ambiente é espetacular, o atendimento é muito bom, inclusive. O atendimento é bom. Fique registrado, atendimento excelente. Mas a comida não está à altura do preço, essa é a nossa opinião. Se você pega outros restaurantes italianos, a gente conhece outros bem mais interessantes. O popularzão, que é o Abbraccio, nossa, é maravilhoso. Exatamente, você vai pegar uma fração desse preço. O Abbraccio é muito bom, sério. Se você nunca comeu, vai lá. Coma lá porque é sensacional. Então você vai pagar uma fração desse preço e ter
pratos ali muito bem executados, muito bem feitos, muito saborosos, entendeu? Então, pra gente, em termos de preço, quando você pega simplesmente a relação custo-benefício, isso já incluindo atendimento, considerando a vista e tudo mais, não vale a pena, tá? Pra gente, valeu a pena ter a experiência. Conhecer saber como que é, até porque a gente tá dando a opinião de uma experiência que a gente viveu. Exato, mas não vale o preço. Exato. Beleza? Por uma fração desse preço você consegue conhecer coisa muito mais interessante em São Paulo. E sem demérito do restaurante ou do chefe, nada disso. É só a nossa opinião como cliente. Não estamos falando, eles... Não, tipo, quem é a gente? Vai ter outras pessoas que vão ir lá e vão achar interessante, vão achar gostoso. Pode ter outros pratos mais interessantes, inclusive. Sim. O que a gente pegou não saiu ali de uma média para falar, nossa, que espetacular, beleza? Fica aí a nossa opinião do Terraço Itália para você que está pensando em ir lá. Se tiver curioso, não se detenha por isso, mas saiba que pode ser que você não tenha uma experiência tão espetacular na comida em si. Todo o restante é bem bacana, beleza? Se foi o vídeo de hoje, não esquece de fazer o quê? Se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar. Exato. Segue a gente lá no Instagram, @por aí com AlexK. Ali a gente posta o que a gente faz aqui em São Paulo e nas nossas viagens de forma de tempo real ou quase real. Exato. E se você já foi no Terraço Itália, achou legal, comenta aqui. Não achou legal, comenta aqui também. Gente, vamos discordar aí, mas com educação, por favor. Já teve umas discordâncias sem educação aqui, a gente corta o comentário, beleza? Aqui não. Respeito em primeiro lugar. Respeito, sem palavrão, pelo amor de Deus. Mas vamos discordar de boa aqui, que a gente gosta de ler e responde todos os comentários, beleza? Meu nome é Alex, meu nome é Karina. Karina. Até o próximo vídeo. Tchau.